De novo, um Flamengo péssimo. De novo, um Flamengo nessa temporada que não cria. Um Flamengo lento. Cara, menos mal que o Flamengo não perdeu esse jogo, né? Porque o primeiro tempo foi horrível, muito mal. As alterações até funcionaram bem. Mas, cara, vou te falar, o Flamengo tá criando muito pouca jogada. Eu vou dizer uma coisa, os times do futebol brasileiro já aprenderam a jogar contra o Flamengo. O técnico Felipe Luiz tem que encontrar uma solução. O Paquetá ainda vai levar alguns jogos para conseguir desenvolver o futebol que conhecemos e que ele apresentava na Inglaterra. O Flamengo vem de 3 derrotas e agora um empate, então são 4 jogos sem vencer. Reconhecer o jogo ruim, né, da equipe. De novo, um Flamengo péssimo. De novo, um Flamengo nessa temporada que não cria. Um Flamengo lento. Um Flamengo que muito torcedor ficou brabinho comigo quando eu falei mal do Pedro. O Pedro não ganha uma bola. Uma bola o Pedro não ganha na frente. Ah, pilhado, a bola não chega nele. Chega! Mas ele faz o pivô lento. Ele chega atrasado. Os zagueiros chegam antes dele. O Pedro hoje, eu repito, ele pode melhorar durante a temporada. Mas desde que voltou de lesão, é um cone. E eu repito, não se movimenta, não ganha uma disputa de bola, não finaliza. E outra coisa, além de um Flamengo fraco, sem repertório, que deixou a torcida revoltada no Maracanã, Paquetá, no seu segundo jogo, faz uma besteira decisiva. No primeiro, perdeu um gol dentro da pequena área com a bola dominada. No segundo, o Varela ia entrar sozinho para finalizar. Sozinho. E o Paquetá entra na frente todo errado e tira a finalização do Varela. Então, é um Flamengo que começa a temporada fraco. É um Flamengo que começa a temporada jogando mal. E que começa o Brasileirão perdendo pontos importantíssimos. A sequência do Flamengo agora são 3 derrotas e um empate. Para um time que gastou o que gastou, cheio de estrelas como é um começo de ano péssimo para o Flamengo do Felipe Luiz. Ah, Felipe Luiz tem que sair? Claro que não. Não tem que sair. Mas o Felipe Luiz precisa tirar mais desse time antes que seja tarde e perca muitos pontos nas competições principais do ano. Pô, a bola tava dominada, cara, com o Flamengo pra tentar mais um ataque. Aí o jogador do Inter caiu, né, fazendo cera. O juiz, cara, foi o jogo o segundo tempo inteiro assim, os caras caindo, fazendo cera, tá? Não é mole, não. Pra jogar no Mengo tem que ter disposição. A galera tá cobrando, óbvio, pô, porque é empate dentro de casa com o Inter, igual começou ano passado. Ano passado, o primeiro jogo foi 1-1 com o Inter também, o campeão foi o Flamengo, pô, com vantagem, o Flamengo bem, né? Mas, cara, menos mal que o Flamengo não perdeu esse jogo, né? Porque o primeiro tempo foi horrível, muito mal, as alterações até funcionaram bem, mas, cara, vou te falar, o Flamengo tá criando muito pouca jogada, cara, uns cruzamentozinhos ali também muito ruins. Eu vou te falar, precisa melhorar muito, mas esse árbitro aí, eu vou te falar também, cara, como ele deixa os caras fazerem cera. Ah, mas deu 10 minutos, ainda deu mais um pouquinho. Pô, os caras fizeram 20 de cera, 30 de cera. Agora, essa última jogada foi revoltante. A bola, ao invés de, ele botar a bola ao chão ali com o Flamengo, que tava com a bola dominada, deixou o goleiro bater o tiro de meta. E aí o Flamengo não atacou mais, cara. Pô, brincadeira, mas, cara, tem que melhorar muita coisa. Felipe Luiz vai ter muito trabalho, não tá conseguindo botar esse time pra jogar, né? O Flamengo... acho até que o Samuel Lino entrou melhor do que vinha atuando das últimas vezes. Cara, tem alguns jogadores aí que precisam melhorar muito, o caso do Bruno Henrique. Cara, o Emerson Royal, Varela pra mim tem que ser titular. O Arrascaeta ainda tá muito aquém, apesar de fez o gol de pênalti e tal, teve algumas outras jogadas, mas ainda falta também pegar ritmo. É isso, cara, é início, né? É início de campeonato, o Campeonato Brasileiro não começava em janeiro antes. Agora já começou em janeiro, início de fevereiro ainda, mas alerta ligado, o Flamengo tinha que ter ganho esse jogo hoje, era obrigação sair com esses 3 pontos aí, né, os primeiros 3 pontos do Campeonato Brasileiro. Fazer o quê? Vambora.
Rapaziada, eu vou dizer uma coisa, os times do futebol brasileiro já aprenderam a jogar contra o Flamengo. O técnico Felipe Luiz tem que encontrar uma solução. Fica na responsabilidade do Felipe Luiz encontrar uma maneira do time jogar para não ficar dependendo dessa chuveirada na área o tempo todo. Flamengo hoje, pouco repertório. O Flamengo hoje, pouca jogada. O time melhorou um pouquinho com a entrada do Jorge Carrascal, mas repertório, jogadas muito ruins. O Flamengo vem de 4 resultados sem vitória, 3 derrotas e hoje o empate aqui contra o Internacional por conta de um pênalti sofrido pelo Varela numa jogada ali pelo lado direito. Mas repertório do Flamengo muito pobre, precisa melhorar. E o torcedor começa a cantar "Acabou o amor", perdendo a paciência aqui no Maracanã, com razão. Primeiro, reconhecer o jogo ruim, né, da equipe. Me lembrou muito o jogo contra o Táchira, na fase da Libertadores ano passado. Me lembrou muito esse de volta, algumas ações a destempo, algumas pressões a destempo, me lembrou bastante esse jogo. E é evidente, e hoje ficou muito evidente, por exemplo, que ainda falta muito da parte física, um pouco da parte física dos jogadores. Como eles não estão bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam, e eles estão acostumados a jogar, estão chegando 1 metro tarde, estão fazendo as coisas um pouquinho, chegando na pressão um pouco de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé, e isso também vai ligado com o mental, com decisões erradas. Então a parte física, você cansa mais, você pensa pior, você toma decisões erradas, os jogadores ainda estão pegando. Pelo que eu conheço deles, ainda vai levar um pouquinho, mas a gente vai voltar. Não gravei nenhum vídeo ainda após jogo do Inter esse ano, e é uma boa oportunidade porque estamos falando de um confronto grande, de gigantes. O Inter perdeu na estreia do Brasileiro para o Atlético Paranaense. Eu sei que o time estava desgastado pelo Clássico, mas perder em casa numa primeira rodada por uma equipe que na teoria vem da Série B, está se reestruturando, eu continuo batendo nessa tecla. Acho que poderíamos ter feito melhor, aproveitado as chances naquela partida. Porque na sequência o adversário era o Flamengo, que hoje poderia estar campeão da Supercopa do Brasil, perdeu o título para o Corinthians e chegou no Maracanã pressionado. O Paquetá ainda vai levar alguns jogos para conseguir desenvolver o futebol que conhecemos e que ele apresentava na Inglaterra. O Flamengo vem de 3 derrotas e agora um empate. Então são 4 jogos sem vencer. Perdeu para o Flu, perdeu para o São Paulo, para o Corinthians e empatou com o Inter, que na minha opinião jogou melhor que o Flamengo. Jogou melhor no primeiro tempo, com mais inteligência, com marcação alta. O Bruno Gomes fazendo um terceiro zagueiro, deixando aquele lado direito do Inter com marcação dupla, contando com o Vitinho. O Paulinho, mais uma vez, jogou muito bem, um volante extremamente seguro, que tem uma boa saída de bola. O Alan Patrick se apresentando para o jogo e principalmente o Borré fazendo a diferença, fazendo um golaço e mostrando que esse ano parece mais atento, parece mais determinado e mais empenhado em fazer o gol. A zaga, a defesa foi tranquila. Eu sei que o Vitor Gabriel muitas vezes é questionado pelo torcedor, mas hoje jogou bem ao lado de El Patrón Mercado, que é o jogador que sempre me inspira pela entrega, pela luta, pela raça, pela cara de bravo. E o Rocher teve algumas saídas importantes com o pé. Enfim, um Inter bem mais completo, um Inter mais estruturado e que já tem a cara do treinador, que treina jogadas, que treina posicionamento, que organiza a equipe. E ainda o trauma de 2025 prevalece, por mais que as pessoas queiram esquecer disso. A 16ª posição do ano passado é incômoda, pelo menos até hoje para mim, como torcedora e como jornalista, não há muito o que destacar da temporada passada em relação ao brasileiro, mas agora o time parece mais entrosado, mais experiente, sabe que o Brasileirão tem os seus truques e que não pode, pelo menos a questão do vacilo, você não pode cair nessa tentação, não dá para esperar muito para pontuar, a tabela é cruel, ruim na sequência, mas hoje o Flamengo, que até melhorou um pouco no segundo tempo, o pênalti muita gente vai questionar, eu acho que foi pênalti, infelizmente, mas é um lance questionável. E eu gostei da postura do Inter.
Gostei da maneira como se apresentou fora de casa, um time inteligente e uma equipe que, se continuar com esse tipo de atuação, pode pelo menos ter mais tranquilidade e deixar o sofrimento bem longe, quem sabe lá em 2025.